Convido ao palco o moderador da conversa, Marcos Caramuru, ex-embaixador do Brasil na China e membro do Comitê Consultivo do CEBC. Seja bem-vindo. E convido agora o keynote speaker da conferência, o Dr. Henry Weiwao Wang, fundador e presidente do Center for China and Globalization, um dos mais influentes think tanks da China. Embaixador, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu acho que foi mencionado no início da nossa exposição que essa última parte dos debates será em inglês. Então eu vou falar em inglês. Acho que eu ouvi outro dia de um acadêmico importante que as empresas agora devem ter um Chief Geopolitical Officer, porque agora o mundo está muito mais complicado e fica impossível ter uma discussão até mesmo sobre relações bilaterais com grandes temas. E temos muita honra de ter aqui conosco o Dr. Henry Wang. O Dr. Wang é o fundador e presidente do Center of China Globalization, que fica em Beijing, com fortes conexões com os think tanks mais prestigiados nos Estados Unidos, na Europa e vários outros países. Esse centro é o número 64 no mundo todo e é acreditado à ONU com o status de consultor especial. Dr. Wang é também um conselheiro e serve como vice-presidente da Associação Chinesa para a Cooperação Internacional, sob o Ministério de Comércio e sob o Ministério de Recursos Humanos, é diretor também do Instituto de Assuntos Estrangeiros e faz parte de vários órgãos e instâncias na China e fora dela. A experiência do Sr. Wang cobre várias áreas na área de assuntos internacionais e relações da China com o mundo. Ele participa regularmente de debates dos principais think tanks do mundo, como o CSS, a Heritage Foundation e vários outros. E ele também é um speaker frequente no Fórum Econômico de Davos, o Fórum Público WTO, entre vários outros. Suas opiniões publicadas já apareceram em diversas revistas, como Bloomberg News, Financial Times, South China Morning Post e Washington Post, o New York Times, entre tantos outros. E é uma honra e um privilégio tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado, embaixador, por sua gentil apresentação. Senhora Excelência, embaixador Augusto de Castro Neves, senhor embaixador Caramuru, Sua Excelência, embaixador Chun Ting-Chao, da República da China, e os nossos oficiais aqui, líderes, senhoras e senhores. É realmente uma grande honra para mim estar aqui com vocês em São Paulo para o Conselho, a Conferência Anual da CEBC. Eu fiquei bastante impressionado com as discussões hoje de manhã e os líderes que ouvimos aqui e os oficiais de governo. É realmente uma grande honra estar aqui e ouvir tudo isso em primeira mão. E eu consigo sentir a energia aqui nessa sala hoje. Isso simboliza o grande desenvolvimento das relações entre Brasil e China. E queria também agradecer o Conselho por sua liderança e a sua secretária,
e outros parceiros que construíram essas pontes que conectam as nossas economias e os nossos povos. Esse ano, temos um momento muito importante no desenvolvimento desses 50 anos de relacionamento entre Brasil e China. Por meio século, as nossas nações vêm trabalhando lado a lado pela transformação e organização. Começamos como parceiros de commodities e comércio, mas hoje nós estamos aqui como colaboradores para fabricar, produzir inovação, governança global e, claro, muitas outras trocas de tecnologia. Estamos, de fato, entrando numa nova fase de parceria de áreas de comércio para uma cooperação econômica profunda. Então, eu gostaria apenas de fazer algumas observações antes de conversar com o embaixador Marcos para discutirmos a situação global. Eu acho que temos uma conquista e laços fortes, e eu acho que estamos fortalecendo ainda mais esses laços. O Brasil e a China são parceiros aqui na América Latina, e a China vem sendo também o seu principal parceiro comercial há 15 anos consecutivos. O comércio bilateral ultrapassou 880 bilhões em 2024, um dos maiores números para a China, representando quase 1/3 do total de comércio global. A importação de soja, carne e, claro, a China exporta também eletrônicos e cada vez mais produtos digitais e veículos elétricos. Então, o nosso comércio está em alta. E agora a China reafirma a passagem de um comércio tradicional para uma cooperação internacional mais moderna, investindo em 39 projetos em 2024, de acordo com os relatórios recentemente publicados do CBC. Então, é um momento em que os investimentos totais de 4,2 bilhões de dólares que vem acelerando. Os investimentos da China no Brasil agora estão em 79 bilhões, que indica uma grande capacidade de investimento e continua diversificando. Mais de 10 mil quilômetros de linhas de transmissão foram construídas, isso é bastante impressionante, incluindo também o corredor de Belo Monte, que alimenta milhares de lares, milhões de lares no Brasil. Os investimentos cooperados em parques eólicos e recentemente colocou mais de 140 milhões de dólares em ativos para 2 novos projetos eólicos, muitos investimentos que vêm acontecendo aqui nesse lindo país. Em Barra também, onde o sol é muito forte e os ventos não descansam, os engenheiros brasileiros e chineses reviveram uma fábrica da Ford que estava ociosa, criando novos empregos, criando esse complexo da BYD. Esse é um dos investimentos que está acontecendo aqui no Brasil. É um símbolo de renovação e o crescimento da energia verde, que vai trazer prosperidade para o Brasil e para a China, que são as 2 maiores economias verdes e que provavelmente continuarão trabalhando juntos. Com a primeiro Dolphin do BYD sendo produzido em Brasil, saindo da linha de montagem em 2025, julho de 2025, e a linha de montagem alimentada por painéis solares, produzindo baterias
atendendo não só o mercado doméstico do Brasil, mas exportando também para toda a América. Então, a colaboração verde entre China e o Brasil é imensa. E eu digo que com o COP30, Brasil e China vão enxergar novas fronteiras para o desenvolvimento verde. É claro que essa história de cooperação entre Brasil e China não está sozinha. Só no estado de São Paulo, temos vários outros empreendimentos levando a uma maior capacidade de produção de veículos elétricos. Eu sei que o presidente Lula também participou da cerimônia de inauguração, demonstrando o grande potencial de investimentos verdes. A Huawei continua também fazendo parcerias às operadoras brasileiras para conectar. O Brasil é muito bem conectado, né? Eu acho que está melhor que a Europa aqui. Mas os engenheiros locais também trabalham juntos, e empresas como CACI estão explorando parcerias de infraestrutura para modernizar a rede logística do Brasil. Além disso, as empresas digitais da China, como o TikTok, eu sei que o TikTok está investindo num grande centro de dados no Brasil e estão expandindo seus investimentos no Brasil também. Eu estava conversando no início do ano sobre isso, que o nosso presidente que quer visitar aqui, nós conversamos com o embaixador em Beijing, e ele veio em fevereiro e depois em maio, e tomou a decisão de investir aqui no Brasil. Então, eu posso dizer que isso é realmente fantástico, ver como está acontecendo tudo muito rápido. Nós temos uma visão compartilhada num mundo em transformação. A economia global está passando por mudanças profundas, com protecionismo, unilateralismo, como já sabemos bem, e isso ressurgiu novamente. Então, por que essa transição verde está realmente formatando e reformatando a concorrência? Essas mudanças na China e no Brasil, como as principais economias emergentes e membros dos BRICS, são forças estabilizadoras comprometidas à abertura, inclusividade. E eu percebi no mês passado que o líder BRICS teve uma conferência virtual, e o presidente Xi Jinping e o presidente Lula concordam que os países devem trabalhar juntos durante esses tempos turbulentos. Juntos, estamos enfrentando os mesmos desafios, a China e o Brasil, e juntos compartilhamos a mesma visão, que queremos um mundo melhor, mais próspero e mais verde. As duas nações acreditam que no século XXI não deve ter confrontos, não deve ser definido por confrontos, mas por cooperação. Essas nações enfrentaram os mesmos ventos turbulentos, como tarifas e guerras comerciais crescentes. No G20 e dentro dessa estrutura multilateral, o Brasil e a China avançaram e defenderam justiça, reforma e uma voz mais forte para o Sul global. E também promovendo a paz mundial. Brasil e China têm um bom relacionamento com essa visão. Eu tenho 6 propostas aqui para uma grande cooperação econômica entre a China e o Brasil. Então, hoje, eu vou explicar essas 6 propostas. Eu já estou aqui há uma semana e estou fascinado com esse país tão grande, tão lindo. Então, eu tenho 6 propostas aqui, acho que vocês já devem ter ouvido algumas. Primeiro, devemos aprofundar a colaboração de infraestrutura, que é a espinha dorsal da integração econômica da infraestrutura que o Brasil e a China têm tanto para complementar um ao outro. A experiência da China já vem sendo sentida das linhas de transmissões, até a modernização de portos, atualização de rodovias.
mas pode ir além e trazer ainda mais oportunidades para vias de alta velocidade, portos inteligentes e corredores logísticos que podem se alinhar com a necessidade do Brasil. E juntos podemos começar mais do que um corredor rápido entre São Paulo e Rio de Janeiro. Gostaria muito de ter um trem super rápido, de altíssima velocidade entre as duas cidades, e a China pode participar disso. É um projeto que realmente pode reduzir frete, emissões de carbonos, custo de transporte e apresentar novas oportunidades para a indústria. A outra proposta é expandir o uso de moedas locais. O Brasil e a China e os países BRICS têm um banco de Desenvolvimento de Xangai. A sua ex-presidente é presidente lá do banco. Então, podemos promover essa nova moeda como o renminbi e o real brasileiro para reduzir a dependência de uma única moeda, que às vezes pode ser usada como uma arma. E até mesmo os exportadores podem aumentar sua resistência aos choques econômicos globais. Então, uma moeda local entre renminbi e real, essa ideia está expandindo rapidamente. E desde 2023, mais de 30% do comércio bilateral foram feitos diretamente com nessas moedas locais. Então, espero que isso continue, estabelecendo bancos para institucionalizar essa mudança, estabilizar o comércio, reduzir taxas de câmbio e reduzir os custos de investimentos estrangeiros. A terceira proposta. Devemos aproveitar o momento dessa transição verde e globalização verde. A nova indústria, o novo plano da indústria do Brasil tem o objetivo de tornar essa economia verde com laboratórios, por exemplo, entre a Huawei e telefones com IA chineses que podem acelerar a transição digital no Brasil, começando aqui um grande investimento no mercado da América Latina. O Brasil, com seus recursos naturais e recursos de energia renovável, na época eu escutei falar da Itaipu, que era a maior hidrelétrica do mundo. Agora, assim, a China tem o Three Gorges, o Três Gargantas, e vai construir mais. E essa é uma outra oportunidade de colaboração. Então, temos a energia hidrelétrica, eólica, biocombustíveis, que representam grandes oportunidades para complementar a força da China para renovar o seu parque tecnológico. Os carros elétricos e joint ventures como SPAC e parques renováveis e a fábrica de hidroassets. A próxima fronteira deve incluir produção de hidrogênio verde, smart grids e captura de carbono, armazenamento de carbono. Então, tem muitas outras oportunidades para colaborarmos. Juntos, podemos tornar essa parceria Brasil e China um modelo global para industrialização sustentável. Então, essa industrialização verde que o Brasil e a China podem liderar, tenho certeza que vai ser uma oportunidade não só para a China e para o Brasil, mas para o mundo. E também temos que expandir robôs de inteligência artificial. Durante o intervalo, nós vimos que tem tanta coisa acontecendo com robôs e modelos de IA e economia digital. Por exemplo, o serviço em nuvens da Alibaba, fintechs
mostram como podemos ter inclusividade da integração de uma nova plataforma para usar dados e redes, como o 99, TikTok, e a beleza dos novos centros digitais para agrotech e logísticas inteligentes são grandes oportunidades. E a sinergia entre China e Brasil com o desenvolvimento no setor de tecnologia, com a força da China em IA, robótica, automação e empresas de agrotecnologia podem liderar o desenvolvimento de laboratórios, transferências de tecnologia e co-investimentos. A minha quinta proposta é que a gente deve aumentar as conexões pessoa para pessoa. O número de visitantes chineses para o Brasil está muito abaixo do potencial. Eu gostaria de ver mais chineses visitando o Brasil. Com uma cultura tão rica e diversidade, isso é um destino interessantíssimo para os viajantes chineses. Expandir os voos, simplificar procedimentos de visto, pode aumentar muito o turismo para o Brasil. Isso, alguma coisa já está sendo feito. Para a educação, podemos ter mais intercâmbios de alunos, parcerias de universidades e fazer um programa de idioma chinês para preparar a próxima geração para uma cooperação transcontinental. E a minha última proposta, eu gostaria de aprofundar a troca acadêmica, o intercâmbio acadêmico. Instituições como o My Think Tank, que é uma das 100 principais think tanks do mundo e o único que tem o status de consultor especial da ONU, e temos também o CEBC, tivemos uma reunião ótima no Rio com o embaixador Marcos e Luiz, e foi uma ótima oportunidade para que a gente possa estabelecer trocas, intercâmbios de think tanks entre Brasil e China, forçando diálogos desde reforma da governança global, facilitação de comércio e facilitação de investimentos para estimular o crescimento. Essa parceria certamente pode garantir que empresas e governos tenham informações baseadas em evidências, diplomacia de pessoa para pessoa pelas artes, pela mídia, e também programas de intercâmbio cultural podem complementar esses esforços, fortalecendo a confiança de ambos os países. Então, para concluir, eu queria dizer que uma parceria global para o século XXI entre China e Brasil. China e Brasil já provaram que sua parceria entre essas grandes nações em desenvolvimento pode ser pragmática e visionária. Décadas atrás, desde décadas atrás até hoje, as cooperações digitais mostram que essa cooperação foi aprofundada, está mais resiliente, e nessa nossa nova fase, temos que olhar além do horizonte para construir pontes digitais de inovação e corredores verdes de crescimento. E também um grande parceiro para os investimentos da China no Brasil. Então, vamos tornar a nossa parceria bilateral não só uma história de sucesso para as pessoas, mas para ser uma fonte de inspiração para todo o sul global. Então, juntos, podemos garantir que nos próximos 50 anos da relação de Brasil e China seja definido não só pelo comércio e fluxo de investimentos, mas também pela responsabilidade compartilhada e possibilidades compartilhadas. Muito obrigado.
os organizadores me pediram para explorar o seu conhecimento nas relações internacionais. Então, vou falar sobre as questões geopolíticas. Vamos começar com as discussões e relações China-Estados Unidos. Eu acho que há uma percepção geral no mundo que tanto a China quanto os Estados Unidos querem chegar a um acordo. Os dois querem conseguir encontrar uma compreensão mútua. A última vez que eu fui à China, eu falei com vários acadêmicos, pessoal do governo, e muitas pessoas me disseram, sim, a China entende que há um desequilíbrio nas relações econômicas internacionais que reflete no excesso de poupança na China, excesso de consumo nos Estados Unidos, e isso precisa ser corrigido. E para que isso seja corrigido, a questão de sacrificação do comércio é importante. Então, há essa visão de que os países querem chegar a um acordo, mas de tempos em tempos vemos situações como a de hoje. Ouvimos nos noticiários que os canais de diálogo estão sendo desmantelados, nós vemos acusações e há uma sensação geral de que a situação está menos estável do que se esperava. Qual que é a sua visão e o que você acha das relações presentes e qual será o resultado final dessas negociações? Obrigado, embaixador Marcos. É uma ótima pergunta. E acredito que nós estamos observando essa relação Estados Unidos e China já há alguns anos. Nós vamos 2, 3 vezes ao ano para os Estados Unidos. Em abril, que foi o dia da libertação, eu estava lá. E eu acho que é uma relação que tem muita consequência para o mundo. E agora, isso está tão entrelaçado, há tanta dependência. E o primeiro e segundo mandato do Trump, já vemos muita mudança. Primeiro, ele começou com essa rivalidade estratégica com a China. Então, essa rivalidade estratégica, e isso é a principal fonte aí para os Estados Unidos. E o primeiro mandato do Trump e o do Biden, vimos que isso não funcionava. E o segundo mandato do Trump, ele é mais pragmático. Ele aumentou a tarifa para 245% em abril, e aí em maio, 9 de maio, em Genebra, teve a discussão e uma redução da tarifa. E aí, nós tivemos Estocolmo, em Madrid, reunião em Londres. Então, precisamos ser realistas. Eu não sei o que está acontecendo nas últimas semanas, que aí ele aumentou novamente a tarifa, 100% de tarifa, mas, mais uma vez, eu acho que os estadunidenses vão ter que se acostumar que, eu vou fazer sanções e eu vou colocar tarifa e você não pode responder. Essa era acabou, principalmente para a China. A China está mais resiliente, está se acostumando com o que os Estados Unidos fazem e ela está mais coordenada. Então, tivemos reuniões há alguns meses e algumas semanas, e teve o Acordo de Madrid. O presidente Xi e o Biden tiveram uma ótima ligação por telefone, e depois aí o Trump vai para Beijing, provavelmente no futuro, e então os líderes estão se encontrando já 3 vezes. Então isso é um progresso. Isso mostra que está funcionando, mas os Estados Unidos começam a cobrar taxas para os navios chineses no porto americano. Isso é algo que ninguém fazia. E várias empresas chinesas, meses recentes, semanas recentes, a China tem que responder de alguma forma.
E também podemos ver essa questão dos navios, a restrição de chips também. E isso não está funcionando tanto. Então, o que eu acho, a minha opinião pessoal é que a razão vai prevalecer. O Trump já está dizendo, ele ainda quer fazer uma reunião, está aberto à negociação. E a China está sempre aberta. E a gente prefere se reunir. Então, eu tenho certeza que dá para coexistir. Eu participei de uma recepção da Embaixada dos Estados Unidos em Beijing, recentemente. A pessoa que estava na missão disse, nós somos 2 países grandes, temos que coexistir. Precisamos manter estabilidade estratégica. A pessoa dos Estados Unidos disse isso. E o Rubio falou a mesma coisa em julho. A China e os Estados Unidos são 2 países grandes, temos que coexistir e precisamos manter estabilidade estratégica. Essa é uma palavra melhor do que rivalidade estratégica. E estamos nesse processo. Apesar de haver uma guerra meio que rolando, e se os Estados Unidos realmente quiserem manter essa estabilidade estratégica, não é interesse, isso vai ser para o interesse da China e do mundo todo. É muito bom ouvir isso. O senhor tem uma visão otimista do futuro. Minha segunda pergunta tem a ver com a economia chinesa e seu impacto na realidade econômica mundial. Acho que todo mundo concorda que a ideia do desenvolvimento da China, o desenvolvimento da China é um sucesso. Isso já foi mencionado várias vezes, né? A capacidade tecnológica da China, o Brasil quer se conectar com isso, mas esse esforço de desenvolvimento de qualidade é de uma economia que tem alto nível de eficiência, de produtividade, mas, no fim das contas, precisa de um mercado. Então, começamos a ter toda essa discussão sobre o excesso de demanda ou de suprimento, e a China produz em excesso alguns itens e alguns países começaram a reagir a isso com medidas antidumping, ou fechando o mercado, estabelecendo cota e etc. E, ao mesmo tempo, há uma expectativa de que a China precise melhorar a sua capacidade de consumo. O aumento do consumo na China é um dos tópicos mais importantes para o mundo, porque se a China alcançar esse nível de eficiência que todos querem, ela tem que alcançar um nível de mercado que seja compatível com o nível de eficiência. Como o senhor vê isso, esse impacto dessa nova realidade econômica da China, que é movida pela tecnologia, com as relações da China com o mundo? Obrigado, embaixador. Mais uma vez, ótima pergunta. Bom, basicamente, eu vejo a China desenvolvendo em diferentes fases. Agora, já 47 anos da abertura da China. Na década de 80, os primeiros anos, a China deu a terra para os produtores, para que eles pudessem cultivar, e se tornou uma economia de abundância na década de 80. Na década de 90, ter um plano de urbanização, e aí a gente conseguiu aumentar o número de privados. E depois a China tinha algumas empresas que fazia comércio exterior. Agora tem mais de 6 milhões de empresas que fazem isso. Então, eu acho que nos últimos anos, e desde a presidência do Xi Jinping, a gente vê a China indo para uma nova era de desenvolvimento rápido, principalmente de alta velocidade para alta qualidade agora. Então, vemos o que está acontecendo nas novas forças produtivas. A China, eu diria, chegou a uma sinergia, sincronizando o poder econômico
E a gente viu isso da primeira vez na última década. 2/3 dos trens de alta velocidade estão na China agora. Nós temos 10 vezes mais do que o resto do mundo. E a China tem 16 milhões de carregadores para carros elétricos. Então, a China tem grandes portos também. Os maiores estão na China. Então, a China aprendeu com o Brasil também. O Brasil tem 4.000 aeroportos. A China só 600. Então, a gente tem que aprender com o Brasil em relação a aeroportos. Mas a sinergia também. A gente, todo ano, forma 13 milhões de universitários. Então, é muito conectado, eficiente, eficaz. Então, poder ver robôs, IA, transporte, são todas essas coisas que ajudam no progresso da China. A China teve uma lentidão em relação uma desaceleração em relação à parte imobiliária, mas eu estive na Europa, eu fui para Londres o ano passado, Londres, setembro, na verdade, tinha 1.000 carros importados da BYD. Agora foi para 10.000. Então, a necessidade verde, a gente precisa combater a mudança climática, mas para solucionar essa supercapacidade, excesso de capacidade e o baixo custo, para isso, a gente deve usar o investimento chinês. As empresas chinesas querem investir na Europa, no Brasil. Então, vamos fazer a capacidade local. Então, a China está indo para a era. Na década de 80 e 90, a estratégia das companhias chinesas era na China para a China. Depois era na China para o mundo. Agora, as empresas chinesas estão no mundo para o mundo. Então, uma década onde a gente pode usar muito mais investimento, colaboração, integração, para que a gente... Eu acho que vai demorar um pouco, mas a China vai plantar com o mundo, vai resultar em oportunidades de negócios. Então, isso vai ser a solução para os problemas que o senhor mencionou. Eu concordo 100% com o senhor. Eu vi empresas chinesas com uma abordagem nova em relação a fabricar internacionalmente, utilizar os mercados para produzir também e para exportar. Terceira pergunta tem a ver com a ordem mundial ou desordem mundial. O presidente da Finlândia, que é um acadêmico muito qualificado em relações internacionais, ele fala da diferença entre o mundo multipolar e o mundo multilateral, por assim dizer. O mundo multipolar é um mundo onde há grupos de desenvolvimento, há conjuntos de países que atraem outros países, mas não há uma lei internacional, uma ordem internacional. O mundo multilateral é um mundo onde a ordem internacional prevalece. Não é uma questão de relações práticas de países. São relações que são dominadas por regras, por um senso de direção, de consenso até. No mundo multipolar, nós temos um mundo de desordem. No mundo multinacional, nós temos um mundo de ordem. Eu presto atenção às políticas e declarações chinesas, e a China parece estar muito comprometida com o mundo multilateral, com o multilateralismo. Mas, para essa realidade multilateral, precisamos de líderes, de liderança. Senão fica muito difícil. Os países podem se juntar, mas como o senhor vê essa capacidade da China de liderar
o mundo para uma ordem multinacional. E como o senhor vê a China lidando com essa diferença entre o mundo multipolar e o mundo multilateral? Ótimas e difíceis perguntas. Espero conseguir responder. Embaixador Marcos, eu gostaria de dizer que a China, se observarmos nas últimas décadas, a China sempre se manteve nos princípios da ONU. Então, quando a gente fala desse mundo, é o mundo baseado na ONU. Recentemente, foi anunciado numa cúpula da questão de globalização. E alguns pontos aí. Então, falando da soberania baseada na ONU, no multilateralismo e alguns resultados. E nesse mundo unipolar, esse mundo não existe mais. Agora temos o mundo multipolar. E estamos num processo. Nesse processo, o papel da China é significativo. Há mais segurança. Então, todos os países tiveram que aumentar o seu orçamento militar em 5%. E se todo mundo tiver um aumento de 5% de defesa aí, nesse orçamento de defesa, o que a China está fazendo é expandir de forma econômica. Nos últimos 30 anos, a China investiu mais de $1 trilhão em muitos projetos, em milhões de projetos. Então, a gente tem o maior acordo de comércio do mundo e a China também, com países latino-americanos. Nós tivemos a cúpula latino-americana, a China tem a cúpula com a África, com os países árabes. Então, no mundo todo, com uma agenda econômica. E também a gente teve a cúpula em Xangai um mês passado, e são políticas econômicas, incentivos econômicos, digitais, energia, cooperação científica. Então, a China está liderando o mundo, expandindo a cooperação econômica. E por isso que a gente vê que os países BRICS estão cada vez mais atraentes, porque há oportunidades, países como a China, Brasil, Índia e vários outros. Então, nesse período de transição, não podemos enfraquecer o mundo. Precisamos utilizar uma influência positiva como a China, expandir a cooperação econômica, o aumento do comércio. Os Estados Unidos estão aumentando a tarifa com mais de 100 países do mundo e a China, para 53 países, reduziu a tarifa para 0. Então, essa tem que ser a abordagem. A China já está tendo meio que um papel de líder. E eu estou muito feliz que o presidente Lula e o presidente Xi, como líderes do BRICS, tiveram uma cúpula o mês passado e falaram de promover a paz da Ucrânia com a Rússia e Gaza também. Não podemos deixar uma potência ditar. No futuro, além do papel econômico que a China e os países do BRICS estão desempenhando, eu acho que também vai ter um papel mais político, multilateral que os países BRICS terão. E é por isso que eu acho que os países BRICS estão se tornando cada vez mais importantes e necessários. Sim, a minha próxima pergunta era do BRICS, mas o senhor já começou a responder. Os BRICS, eles são uma plataforma eficiente e ineficiente ao mesmo tempo. Há muita coordenação sobre políticas, mas pouca ação, muito pouca ação. Teve um pouquinho de ação na criação do MDB e alguns regimentos, mas é difícil para os países se coordenarem. Sabemos que há dificuldade também dentro dos BRICS. E, ao mesmo tempo, os BRICS estão sendo atacados. Há toda a plataforma anti-Ocidente. E qual a sua avaliação? O que os BRICS têm que fazer? Como devemos liderar as ações dos BRICS?
Obrigado, Marcos. É uma ótima pergunta e me perguntam muito me fazem muito essa pergunta. Eu acho que estamos numa encruzilhada. Precisamos de uma nova narrativa. Precisamos de uma nova interpretação do mundo. O mundo unipolar já era, mas enquanto o multilateral está vindo, quais são as novas forças emergentes? Exemplo. As lentes de poder e econômica, quando começou a ONU há 80 anos, isso mudou. Os PIBs dos países BRICS, ele já é maior do que os dos G7. Mas os BRICS, a governança do mundo dele é subestimada. Então, temos que aumentar essa voz, aumentar essa narrativa coletiva. Esse é o primeiro passo. E enquanto tomamos esse primeiro passo, precisamos mostrar para o mundo que o mundo não é preto e branco. O BRICS, ele é um bom exemplo. Ele acomoda diferentes países. O Brasil, a Índia, a China, o Paquistão e vários outros países, a Rússia e países do Oriente Médio, diferentes sistemas de governo, diferentes ideologias, diferentes religiões, diferentes grupos étnicos, mas o BRICS ele é bem inclusivo. Não é autocracia, democracia, não é esse tipo de estrutura ou mentalidade igual como o G7. A gente se une para benefício econômico e para desenvolvimento. E não é julgar o país pela sua questão ideológica, mas pensar em desempenho. E a gente deve julgar o país por performance. Se a China e o Brasil podem juntos defender ir contra a mudança climática e favor a um desenvolvimento verde, isso que nos une. E o BRICS tem que fazer mais acordo. Devemos ter mais políticas e cooperações entre os BRICS e falar mais sobre como manter a paz internacional. Eu escrevi um artigo para Foreign Policy e eu falei que os países dos BRICS deviam ter tropas para manter a paz e o embaixador brasileiro ficou feliz que eu mencionei o Brasil no meu artigo para falar que a gente tinha que estar ali ajudando a manter a paz na Ucrânia e tal. Então, os Estados Unidos está saindo de acordos de coisas climáticas. A China doou 500 milhões de dólares para a OMS e está tendo medidas concretas para ter o neutro em carbono até antes do esperado. Então, eu acho que os BRICS são muito importantes. E vários países, agora é mais diverso, não tem consenso sempre, mas esse novo momento de países em desenvolvimento, países do sul global, estarem mais importantes no palco mundial. E eu acho que o Brasil, a China e outros países podemos dar suporte à ONU, ao multilateralismo e ao comércio livre. E essa voz é super importante e precisamos sustentá-la. Os BRICS não são perfeitos, mas precisamos manter esse ímpeto e continuar com esse mecanismo para contrabalancear esse protecionismo, essas sanções. Bom, eu não consigo resistir a fazer uma pergunta fora do debate, que tem a ver com o euro. O senhor falou que a China e a ASEAN é um grande parceiro da China. E hoje a gente falou bastante sobre BRICS, Brasil e China e tal. Mas há um grande player no mundo que a gente esquece de tempos em tempos, que tem um papel também, a Europa. Como avaliar as relações China e Europa? Bom, eu acho que a Europa, eu concordo com alguns líderes europeus, eles têm que ter a independência estratégica, a autonomia estratégica. Eles são vistos China, BRICS contra o Ocidente, ou BRICS contra o resto,
enfim, ou o Ocidente contra o resto. Mas eu acho que todos os países da União Europeia devem buscar mais independência. E independente, você pode fazer muitas coisas. A Europa e a China têm grande parceria de comércio. Não temos questões geopolíticas, mas acredito que precisamos. Temos que trabalhar mais e mais em conjunto. A gente fala que devemos dois Estados palestinos. Então, há muita convergência que temos. E temos que dar suporte para o multilateralismo também. E também combater as mudanças climáticas. Vemos questões em comum e há muitas questões também entre a União Europeia e a China, a guerra da Rússia, da Ucrânia. Eu acho que a China e os países dos BRICS podem ajudar a estabilizar a paz global futura. E se pudermos fazer isso juntos, podemos melhorar as relações China e União Europeia. E a gente está tendo um projeto com um programa de intercâmbio com think tanks europeus, e a parceria está melhorando, mas por causa da guerra, ainda há muita coisa a ser feita. Mas uma vez que isso mudar, as relações China, Estados e União Europeia irão melhorar. A gente tem tempo para mais uma pergunta, porque não me disseram que o nosso tempo se esgotou. E eu acho que eu vou fazer mais um comentário sobre a conferência, a relação Brasil-China, e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião. Nós chegamos facilmente à conclusão, depois da discussão da manhã, que as relações entre Brasil e China estão boas. Há muito comércio, mais de 100 bilhões de dólares de comércio. Então, é bem forte, bem ampla. Investimento está prosperando, há várias empresas no setor industrial da China, no setor de serviços da China também, investindo intensamente no Brasil, apesar de ainda atrairmos um pequeno volume de investimento chinês. Há muito espaço a ser ocupado, muita coisa a ser feita. Mas também temos que nos acostumar com a ideia de que o padrão dessas relações estão mudando. Sabemos que o Brasil tem mais ou menos 50% do seu... Isso é baseado vem de comércio com a China, mas isso vai mudar porque a China está transacionando mais com o Brasil e o superávit vai mudar. E a gente vê que há muita expectativa sobre a interação com o setor financeiro, está um pouquinho melhor, e também empresas virem ao Brasil, não só para ficar aqui, mas exportar para o mercado local, mas também para exportar daqui e ter uma participação na realidade internacional. Eu estou dizendo tudo isso porque eu quero ouvir do senhor. Além daquilo que o senhor mencionou na sua palestra e dessas 6 recomendações que são super interessantes, qual é a sua visão final sobre o seminário, relação Brasil-China e o futuro, sabendo que o futuro não será tão fácil, talvez fácil não seja a palavra, mas teremos que mudar algumas visões. Bom, eu estou aqui há uma semana e acho que o Brasil é um país lindo, amistoso, enorme. Eu nunca tinha vindo para o Brasil antes e eu devo dizer que eu me arrependo de não ter vindo antes. E agora eu entendo por que Brasil e a China têm uma relação tão boa, porque o Brasil é um país grande, vocês são o 3º ou 4º maior país do mundo geograficamente, mas tem a população suficiente, são mais de 200 milhões de pessoas. E é um país também multicultural, é muito acolhedor para outras culturas e muito baseado
com muito baseado nos seus recursos. É o maior mercado da América Latina também. Então, eu acho que para as empresas chinesas buscarem a globalização é uma tendência hoje em dia. E como eu falei, 18, 19, nos anos 80, 90, a China só trabalhava com empresas chinesas, não saía dali. Agora está diferente. A China está se globalizando e se tiver que escolher um país para onde investir, o Brasil é grande, é amistoso e temos uma excelente relação. Então, eu acho que os países na Ásia são muitos países, muitos pequenos países, mas aqui é um único país, isso é muito atraente. E aqui a gente continua ouvindo histórias ótimas e as empresas chinesas podem chegar rapidamente aqui, decidir rapidamente a investir. Vimos muitos exemplos disso, TikTok, etc. E vocês também têm uma agenda verde, promovem as ações verdes. E eu acho que tudo isso junto torna os investimentos chineses no Brasil muito interessante. Será uma grande tendência no futuro. Eu acho que desde que a gente mantenha essa boa relação e desde que a gente continue construindo essas bases sólidas, porque temos boas relações, temos bons investimentos. E uma coisa que eu gostaria de recomendar é que precisamos tornar o Brasil mais exposto na China, ou seja, com mais promoções, mais intercâmbios, mais o ano de viajar para o Brasil na China, mais intercâmbios acadêmicos. Acho que é isso que a gente precisa, porque nós viajamos tanto e eu tenho certeza que muitos chineses gostariam de visitar. O embaixador aqui é um bom exemplo, já está aqui há muitos anos, é um grande promotor da nossa relação bilateral e eu acho que mais chineses deveriam vir visitar o Brasil para realmente construir essa relação forte entre os países. O futuro é gigante e eu estou muito otimista com isso. Muito obrigado. Chegamos ao final do debate. Nós agradecemos ao embaixador Karamuru, também ao Dr. Wang. Vamos à foto, por favor.